Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. Espero que todos estejam muito bem. Agradeço a presença em nossa aula de hoje, porque nós vamos estudar vocativo. Uma matéria interessantíssima e muito simples de se entender como funciona o seu mecanismo, para que serve. Você sabe usar bem? Se não, você vai aprender comigo aqui nessa aulinha de hoje. E para isso, você já se inscreveu aqui no canal, você já é o nosso aluno, você é o nosso seguidor? Faça isso, não perca seu tempo. Deixe seu like, comente, deixe a sua dúvida. Vamos trabalhar juntos para que todos possamos aprender cada vez mais a nossa língua portuguesa. E sem delongas, vamos à nossa aula de hoje. E eu espero você lá. Hoje nós vamos ficar juntos e eu vou te explicar tudo aquilo de que você precisa para entender vocativo. Vamos para a nossa aula de hoje. Para começarmos, você precisa saber a definição do que é um vocativo. Se você nunca ouviu falar, é muito simples. Vamos ler comigo? É um termo isolado dentro da oração. Isolado indica que ele vai vir separado por vírgulas. Ele não pode aparecer dentro da oração sem estar isolado pelas vírgulas. Além disso, ele indica o elemento a que nos dirigimos, fazendo um chamado, um apelo. Seria basicamente aquela ideia de invocar alguém ou algo dentro do texto. O vocativo é uma função sintática que se vincula à segunda pessoa do discurso, porque eu falo e chamo ou invoco ou exorto alguma outra pessoa, alguma outra coisa. Por isso é que nós temos dois envolvidos nesse discurso. Por exemplo, leia comigo aqui para cima. Nós temos, veja só, Chico. Olha aqui, apareceu. Chico já é um vocativo. Chico, você está muito cabeludo. E o Chico diz o seguinte: não quero, mãe, no caso aqui, cortar o cabelo. Mas o que nos interessa seria essa proposta do vocativo. Nós usamos toda hora quando nós nos comunicamos. E na fala, nós não temos marcações, obviamente, mas aquela pausa necessária para podermos mostrar como nós queremos nos comunicar. Mas na escrita é obrigatório nós usarmos a pontuação para isolarmos essa palavra, tanto que dentro da função sintática da palavra vocativo, e função sintática é aquela proposta que a palavra exerce, ela faz um trabalho, digamos dessa forma, para facilitar o seu entendimento dentro da frase. Aqui no caso, mãe seria o chamamento e Chico seria um outro chamamento. E também podemos pensar o seguinte: eu posso usar o vocativo para me expressar xingando, ofendendo, elogiando. É para isso que nós usamos o vocativo, não simplesmente para chamamentos. Podemos usar ofensas. Quantas vezes não xingamos pessoas ou ofendemos pessoas usando o vocativo e nem nos damos conta de que estamos usando essa palavra em nossa língua. Vamos continuar aqui para podermos te passar mais informações sobre o que nós estamos te falando. Vamos olhar comigo aqui neste novo slide e responder a essa pergunta. As palavras sargento e pai, nestes dois quadrinhos, são vocativos? Vamos fazer a conferência? Corre, sargento! Se já olharmos, aqui está garantido que sargento realmente é o chamamento e está isolado pela vírgula. Mas aqui na outra ele diz: ei, pai! Vamos parar por aqui, porque nós precisamos só dessa palavra pai. Novamente, confirmamos, as duas palavras são consideradas vocativos e podemos dizer que sim,
Confirmamos. Vocês viram? É muito simples. Basta olharmos se aquela palavra isolada, porque nem sempre a palavra isolada ela pode ser um vocativo, ok? Talvez ela possa apresentar uma outra função sintática. Aqui é vocativo com certeza. Tudo bem? Mas agora vamos trabalhar juntos e vamos ver uma questão de vestibular. Nessa proposta, o professor colocou aqui uma charge do Milor Fernandes. E no início ele disse: fique certo de uma coisa, meu filho. Perceba a palavra meu filho. Se você mantiver seus princípios com firmeza, um dia lhe oferecerão excelentes condições de abdicar deles. Obviamente, isso é uma ironia. E aqui nós não vamos analisar a ironia. Vamos tratar de um outro caso, porque a nossa aula está dando foco na proposta vocativo. Agora, veja como foi colocada a proposta para você e vamos resolver essas questões. Comigo. A respeito do texto da charge de Milor Fernandes, assinale o que for correto. Ele disse: está correto o emprego da vírgula para destacar a expressão meu filho, mesmo que inicie a oração. Nós vamos ter que aceitar, essa proposta está corretíssima. Não há problema algum, porque nós precisamos analisar. Veja como funciona. Meu filho, fique certo de uma coisa. Você percebeu o uso correto da vírgula? Nós estamos desconectando meu filho, mas ele possui a sua função sintática. Então, esta aqui está correta. Vamos ver uma outra. A expressão meu filho é um termo que expressa uma evocação. Até aqui nós temos que concordar. E se refere ao ser com quem se fala. Perfeitíssimo. É isso mesmo. É a função dessa palavra dentro da oração. Você entendeu? E ele diz assim: está correto o emprego da vírgula para destacar a expressão meu filho, pois trata-se de destacar o sujeito da oração. Isto é, de quem se declara algo. Vamos pensar, meus amigos? Quando nós estudamos termos ligados ao verbo, o sujeito é um deles. Nós não podemos desconectar nunca o sujeito de nosso verbo. Neste caso, nós não vamos aceitar essa assertiva, essa declaração está errada. O sujeito nunca pode ser separado do verbo por pontuação, aqui no caso, pela vírgula de espécie alguma. Isso está errado. E esta fala, digamos, a expressão meu filho é um termo explicativo e se refere ao ser com quem se fala. Meus amigos, um termo explicativo, nós não podemos pensar que seria explicativo. Nós poderíamos dizer que é uma evocação, seria uma exortação, um chamado, e não uma explicação. Aqui nós não temos explicação, nós temos um vocativo. Por isso, é aquilo que nós dizemos. Vocativo é para você se comunicar com a pessoa com a qual você está conversando. Aqui no caso, o pai se dirigiu ao filho, chamando-o de meu filho. Não é termo explicativo. Mas, cuidado, não é? Sempre devemos pensar bem antes de marcarmos qualquer tipo de questão. Você entendeu? Agora, meus amigos, vamos fazer aqui uma leitura para treinarmos um pouco mais sobre a proposta vocativo. Veja comigo na tela. A principal função da vírgula é marcar a correlação entre palavras. Com certeza, a vírgula serve para marcar a correlação. Exatamente, é uma pausa, mas nós sabemos que a análise sintática é necessária aqui para podermos entender o porquê dessa vírgula. Aqui ele diz: é possível, pois, alterar o sentido de um enunciado simplesmente mudando a vírgula de lugar. Já vamos adiantar que pontuação é extremamente importante para você se comunicar corretamente. Em língua portuguesa, nós devemos aprender bastante análise sintática para podermos escrever corretamente e não cometermos alguns equívocos. E aqui no caso, nós vamos treinar isso. Observe os pares de frases a seguir. Número 1.
Nós já sabíamos que você não concordaria com aquela proposta safada. Vamos ler o número 2. Nós já sabíamos que você não concordaria com aquela proposta safada. Qual a função sintática da palavra safada nos dois casos? Nós temos uma diferença muito grande, foi isso que o professor nos disse. A diferença é gritante, a pontuação nos mostra isso. E também a nossa entonação, a nossa fala. Você sabe muito bem como funciona tudo isso. E a pergunta, vamos responder? A função sintática? Qual a função sintática? É muito fácil. Vamos ver comigo? A função sintática é a seguinte. Safada, a palavra safada sem a vírgula, ela está conectada diretamente. Nós sabemos que termos ligados não são separados por vírgula. Por isso que o vocativo, de novo, vamos falar isso, é um termo isolado. Ele vem isolado mesmo, ele não se conecta a ninguém. Ok? Aprendeu? Aqui, safada, conectou-se em proposta. E nesse caso, proposta é um substantivo que carregou com ele a característica de ser safada, que no caso a proposta. Você percebeu? O adjunto adnominal é a indicação, a modificação para o substantivo. Eu sei que tipo de proposta é, aqui é safada. Mas no 2, não. No 2 nós isolamos. Safada agora virou um vocativo. Por quê? Porque safada foi como você se dirigiu à pessoa, aqui no caso uma mulher, com certeza, porque safada nós flexionamos no feminino, você sabe, a moça é uma sem vergonha, a moça é safada. É isso que nós precisamos aprender. O vocativo, ele é um termo isolado. E aqui nós temos safada, separada por vírgula, é um termo isolado e é um vocativo. Eu creio que você conseguiu entender bem. Ficou claro? Se não ficou, por favor, deixe aí nos comentários para que possamos discutir. E se você estiver gostando do vídeo, já se inscreva. E também deixe o seu like, isso é muito importante. Mas vamos continuar, porque a aula ainda não acabou. Eu preciso te passar algumas informações. Veja aqui este exercício comigo. A principal função da vírgula é marcar correlação entre palavras. Nós já havíamos falado isso. Agora vamos te passar uma outra proposta. É possível, pois, alterar o sentido de um enunciado simplesmente mudando a vírgula de lugar. Lembra-se disso? Observe os pares de frases a seguir. Cuidado agora, pessoal. Paulo, novo funcionário, chegou. Mas, se eu disser, Paulo, o novo funcionário chegou, nós temos a palavra Paulo nos dois casos. E em língua portuguesa, a belíssima língua portuguesa, ela trabalha de várias maneiras, porque a nossa língua é uma língua interpretativa. E aqui no caso, nós estamos usando a pontuação. Como ficaria a proposta da palavra Paulo? Qual seria a função sintática da palavra Paulo nos dois casos apresentados? Vamos ver comigo? Você já sabe. Sim, você deve ter estudado isso, não é? No primeiro caso, a palavra Paulo é sujeito do predicado chegou, do verbo chegar. Paulo chegou. E o Paulo é um novo funcionário. O novo funcionário é um aposto explicativo para Paulo, porque aposto seria isso, a elucidação, o esclarecimento de uma palavra anteriormente mencionada, que no caso é o substantivo. É para isso que nós usamos o aposto, para esclarecermos para o leitor ou qualquer cidadão quem seria Paulo. Mas na questão número 2, não é isso. Eu estou invocando Paulo e dizendo que o novo funcionário chegou. Agora Paulo é o vocativo. E o grupo nominal, o novo funcionário, é o sujeito do verbo chegou. Você aprendeu? Não necessariamente que seja Paulo. Essa era a diferença. E espero que você tenha entendido. Você entendeu? É isso daí. Vamos trabalhar juntos essa questão? Veja que interessante como funciona também o vocativo. Mas agora eu gostaria que você pausasse o vídeo, parasse o vídeo, para você fazer esse exercício sozinho.
Aqui eu vou só comentar com você o que você precisa fazer. Vamos juntos? Olhe na tela. O vocativo representa na frase a pessoa a quem o falante está fazendo um apelo. Veja que todas as questões estão esclarecendo bem o que é o vocativo. Aí ele diz: por meio dele, o interlocutor revela a imagem que faz do outro. Nós já havíamos falado isso. Você pode ofender, você pode xingar, você pode enaltecer. É assim que funciona. Aqui, a sua tarefa é a seguinte: assinale a alternativa em que o vocativo destacado indica o desencanto e certa mágoa do poeta por aquele a quem está se dirigindo. Vamos olhar as questões e vamos mostrar para você onde é que se encontra o vocativo em cada uma delas. Como nós não estamos conseguindo ver muito bem, eu vou ajudá-los a perceber a palavra marcada. Vamos comigo? Na primeira, ai meu Deus, que saudade da Amélia, aquilo sim que era mulher. A música é do Ataúfo Alves. E aqui é o vocativo. Meu filho, que há de se fazer? Você acha que aqui, esta personagem está magoada? Vamos para a letra B. Até mesmo asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus Rosinha. Rosinha é o vocativo. Será que, adeus Rosinha, aqui nós estamos magoados? Esta música é a Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Aqui nós temos a do Chico Buarque, linda pastora, morena, da cor de Madalena, linda pastora. Aqui é uma mágoa? Letra D. Vamos olhar o vocativo mulher. Covarde, sei que me podem chamar, porque não calo no meu peito esta dor. Aí a música continua, mas você perceba aqui. Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer que eu voltei para me humilhar. Será que esse homem está magoado? E aqui, do Alberto Caeiro, vamos ler um pedaço do poema. Olá, guardador de rebanhos. Guardador de rebanhos é o vocativo que nos interessa. Aí, à beira da estrada, que te diz o vento que passa? Pessoal, ficou claro para nós. Creio que não é tão difícil. Quem está magoado é o Ataúfo Alves, aqui na canção dele. Vamos falar assim, ok? Porque quando ele se refere à mulher, ele fala, eu sei, mulher, que você mesma vai dizer que eu voltei para me humilhar. Existe uma mágoa por sofrer de amor nesse trecho. E eu espero que você tenha acertado. A resposta é a letra D. Não é tão difícil, não é, pessoal? Vamos mais um pouco? Agora vamos trabalhar juntos uma outra questão. Vamos ver? Esta questão, a questão da Getúlio Vargas. Ela disse o seguinte: que diferenças existem entre elas? Vamos observar. Pega, ladrão! Pega, ladrão! Agora cabe a nós analisarmos. Perceba, note a vírgula. Vamos olhar juntos? Primeira parte. Veja se você concorda com essa assertiva. Na frase A, pega ladrão. O termo ladrão é o objeto direto, quer dizer, o complemento verbal do verbo pegar, que está na segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. O imperativo afirmativo em segunda, nós fazemos com tu. Vamos conferir? Eu pego, tu pegas. Nós sabemos que para descobrirmos o imperativo afirmativo de segunda pessoa, conjugamos o verbo no presente. Eu pego, tu pegas. E quando nós usamos o presente da segunda pessoa, nós tiramos o S. Pega, deu certo, o verbo está no imperativo. Mas agora você precisa decidir se ladrão é complemento direto do verbo pegar. Você concorda com essa assertiva? Sim, é sim. O que é um objeto direto, professor? Você não deve saber isso, ou se souber, eu vou te ajudar um pouquinho mais. É o receptor de uma ação. O ladrão será preso. Alguém está pedindo para que ele sofra
uma prisão. Porque os objetos da nossa língua, os complementos verbais em língua portuguesa, são sempre pacientes, são os alvos afetados pelas ações que estão ali no verbo. Aqui no caso, alguém está pedindo para que o ladrão seja preso. Ele vai sofrer o ato da prisão. Tudo bem? Vamos conferir a outra. Agora, na frase B, o mesmo termo é um vocativo. Pega, ladrão. Será que é um vocativo? E aqui ele diz que remete seu significado à pessoa com quem se fala. Você vai concordar? Você já deve saber a resposta. E a resposta, sim, com certeza absoluta, é um vocativo. Olha que interessante, porque nós estamos usando uma vírgula. Perceba, note isso nessa aula de hoje, para você não errar mais. Agora, pessoal, mais um outro caso. Vamos juntos? Em outros termos, em A, o termo ladrão indica aquele que deve ser pego. E em B, aquele que é solicitado a pegar. Você vai confirmar ou você vai negar essa assertiva, essa proposta? E você vai confirmar. É isso mesmo. Acabamos de te falar sobre essa proposta. E para terminarmos o nosso encontro de hoje, eu trouxe para você um pouquinho mais de exercícios também da Getúlio Vargas. Veja que maravilha, porque a GV, a Faculdade Getúlio Vargas, é uma das mais famosas do Brasil, uma faculdade renomada, e suas provas não deixam nada a desejar. E ela disse o seguinte: apresento-lhe meu amigo Marcos. Embaixo, apresento-lhe meu amigo Marcos. Existe diferença de sentido entre essas duas frases? Não precisamos nem perder muito tempo. Óbvio, existe sim. Apresento-lhe meu amigo Marcos. Apresento-lhe meu amigo. Agora, apresento-lhe meu amigo Marcos, a situação é outra, não é, pessoal? Agora, vamos comigo. A nítida diferença de sentido no enunciado 1. Marcos está indicando a figura do interlocutor, o nome da pessoa a quem o falante está se dirigindo. Veja se você vai aceitar isso. Agora, no enunciado 2, Marcos está associado a amigo, indicando quem é esse amigo. Será que isso está certo? E eu vou te dizer que está sim. Você vai concordar, porque está perfeitamente correto. É uma assertiva corretíssima. É exatamente o que aconteceu. Marcos é o vocativo. Embaixo, não. Marcos não seria o vocativo. Seria a pessoa a quem você está apresentando ao amigo e não o chamamento. Tudo bem? Vamos a uma outra proposta agora que eu quero que você pense. Para terminarmos o nosso encontro de hoje com chave de ouro. Indique a função sintática da palavra Marcos em cada um dos enunciados. Qual é a função sintática da palavra Marcos? Vamos analisar? Se você precisar parar o vídeo, agora é o momento, porque nós vamos te mostrar a resposta. Vamos ver? Apresento-lhe meu amigo, Marcos. Apresento-lhe meu amigo. Vocativo. E na número 2, aposto. Isso mesmo, um aposto. Porque apresento-lhe meu amigo Marcos. Marcos seria a explicação para o amigo. Quem é esse amigo? Marcos. Seria o nome. Por isso que o aposto, quando aparece, às vezes ele pode até, sim, ser separado por vírgulas. Mas nesse caso, não. Porque realmente ele está explicando o substantivo amigo. Muito obrigado pela sua presença até aqui. E espero que você agora, nesse instante, tenha aprendido a diferença e um pouquinho sobre análise sintática para melhorar a sua leitura e o seu conhecimento de mundo. Um grande abraço e nós nos veremos em nossa próxima aula. Até mais, pessoal! Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos o nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.